você é do tipo que come com os olhos? Aquela pessoa que quando tá ansiosa come até as paredes? Ozempic, armadilha ou milagre? O programa de hoje está incrível. Eu sou a Roberta da Trindade e esse é o Habla Empreendedora. Desejo boas-vindas a toda a nossa audiência. Um abraço para todo mundo que está nos ouvindo pela Rádio Nova FM, pela Rádio Habla FM, por todas as plataformas, YouTube, Spotify, nos mais de 180 países onde estamos. E para a gente conversar hoje sobre o tema Nutrir Corpo e Consciência, a super especialista nutricionista Camila Sbardella. Ela é formada em nutrição há quase 15 anos. Atuou já nas áreas hospitalar, saúde pública, educação e nutrição clínica. Após um tempinho afastada da profissão, a Camila decidiu retornar com um novo olhar, a da nutrição muito além da dieta. Camila, seja muito bem-vinda ao Habla Empreendedor e o programa de hoje promete, né? Obrigada, é um prazer estar aqui. Promete muitas pulgas atrás da orelha. Muitas pulgas atrás da orelha. E muita informação diferente do que todo mundo está acostumado sobre o tema nutrição e alimentação. Camila, você comentou comigo que ficou um tempinho afastada da profissão. Conta esse passo, né, que você deu nesse retorno. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Então, eu fiquei afastada da nutrição quase 7 anos. Pela questão, eu nunca gostei de dieta. Nunca gostei nem de montar a dieta para os pacientes e nunca de seguir uma dieta. Porque eu acho que a dieta, quando ela é imposta para você, você não vai seguir. E eu posso fazer a dieta mais linda do mundo, mais perfeita. E se você não seguir, a culpa vai ser minha e não vai ser sua. Uhum. Então, as pessoas, elas não assumem a responsabilidade por isso. E a nutrição, ela nunca foi muito valorizada. Uhum. Então, eu resolvi desbravar outras áreas. São áreas que eu gosto também, a área de gestão de pessoas. E vendo muita gente na internet que não tem nem formação na área da saúde, na área da nutrição, falando sobre emagrecimento, falando sobre dieta milagrosa, emagrecer 7 quilos em um mês. Eu disse, não, gente, peraí. Muita gente enganando as pessoas e as pessoas ficando cada vez mais doentes por causa disso. Eu acho que isso que você está falando, já de começo de programa, é muito importante, né? Porque eu sou uma que eu sempre falo com a minha irmã, que é psicóloga, a gente comenta que esse negócio de dieta, que te promete muita coisa e é restritiva, ela não funciona no longo prazo, né? É uma coisa assim que acaba até te deixando frustrada depois. E Camila, a gente tá aqui falando, né? Eu vi um pouquinho do seu trabalho e você costuma falar que dieta e emagrecimento nem sempre é a questão, não é nutrição, não é o sinônimo de nutrição. O que é nutrição? Explica pra gente. A nutrição em si, ela vem da palavra nutrir, né? Então, é a ação de nutrir. Você vai nutrir o teu corpo, mas não só o corpo. Uhum. Tudo que colocamos para dentro vai trazer uma nutrição ou vai trazer um prejuízo, né? Você vai fazer bem ou mal. E quando a gente fala da nutrição, as pessoas associam sempre à dieta e alimentação. E não é só isso, porque vai muito além. Uhum. Nós temos, por exemplo, tudo que consumimos visualmente, tudo que ouvimos faz parte da nossa nutrição. Então, a nutrição, o nutrir, ele não é só o alimentar o corpo. Ele é alimentar a alma, é alimentar as emoções. E com isso, a gente vai desenvolvendo ou coisas boas ou doenças. Olha, gente, que interessante, né? O programa já começou chapa quente. Eu percebo, assim, um fenômeno, né? As pessoas, elas sabem efetivamente o que é saudável, o que faz bem para a saúde. Assim como também sabem hoje, com tanto conhecimento, tantas informações, elas sabem também o que não faz bem.
E por que mesmo com tanta informação, sabendo ou não sabendo, elas continuam fazendo as mesmas coisas, hein, Camila? Você tem essa resposta? É porque, na verdade, elas não têm a consciência junto com o conhecimento. Quando você junta consciência e conhecimento, aí você faz boas escolhas. Isso em todas as áreas da vida, não só na alimentação. Por exemplo, eu sei que tomar água faz bem. Eu sei que eu preciso tomar água. Isso é queixa da maioria das pessoas que eu conheço, das pessoas que eu atendo. Mas você toma água? Ah, eu tomo 1 copo, 2 copos por dia. E essa pessoa só vai tomar água quando ela tiver desidratada, né, já. Não, e ela vai ter isso como hábito quando realmente vier uma doença. Né? Vier um cálculo renal, alguma coisa que, meu Deus, eu preciso. Aí ela vai tomar nesse momento. Depois disso, ela vai fazer o quê? Ela vai voltar pro hábito dela. Você sabe uma coisa que eu vejo errada, assim, no comportamento? Eu vejo pelo meu pai, assim. Pai, desculpa, tá? Mas eu vou te dedar aqui. Ele toma água quando ele tá com sede. Isso significa o quê? Que o corpo dele já está desidratado. Porque quando você... E quer tomar tudo de uma vez daí. Pega 2 copos e toma. E a pessoa que não gosta de água ou não tem o hábito de tomar água, eu acho que isso é uma das piores coisas. Porque a água, eu aprendi, porque eu também não tinha o hábito de tomar muita água. E eu aprendi a tomar água aos pouquinhos, a ter sempre uma garrafinha, um copinho do lado, e ir tomando aos pouquinhos e hidratando o corpo ao longo do dia. São estratégias, são pequenas mudanças. E aí, quando a gente fala de hábito, o hábito ele está muito ligado ao que nós vimos os nossos pais ou as pessoas que nos criaram fazer, e está muito ligado à parte sistêmica. Todos os nossos hábitos, tanto alimentares quanto comportamentais, mas principalmente os hábitos alimentares. O que eu não vi os meus pais fazendo, provavelmente eu não vou fazer. E o que são, você fala muito sobre isso, traumas e bloqueios relacionados à comida, à alimentação. Eu lembro, olha só que interessante, né? Uma passagem assim na minha vida de quando eu era criança. Minha mãe fala que eu não comia assim. Ela tinha que andar correndo comigo, atrás de mim com o prato. Eu acho que as crianças, de modo geral, em algum momento da vida, elas têm essa relação, às vezes, com a comida, que come pouco ou muita seletividade alimentar. E eu acho que a gente vai trazendo algumas coisas relacionadas a isso da nossa infância. Tá correto esse meu pensamento, Camila? 100% correto. Eu vou dar um exemplo bem, bem simples. A minha mãe odeia suco de maracujá. Assim, ela odeia. E eu, por muito tempo, eu não gostava de suco de maracujá. Mas eu nunca tinha experimentado o maracujá. Mas por quê? Eu via a minha mãe falando que ela não gostava. Então, eu achava que aquilo era ruim. E eu trouxe isso pra vida. E outro exemplo muito positivo, os meus pais, né? Lá em casa sempre comeram muita fruta. Porque é cidade pequena, tem sítio. Então, sempre comeram fruta todos os dias. É um hábito que eu tenho. Mas por quê? Porque eu tenho um exemplo, eu tenho uma criação. E aí, o que acontece? Se eu não posso exigir do meu filho algo que eu não faço. Eu não posso falar pro meu filho, você toma água, você come fruta, você come verdura, você come isso, se eu não como. E esse é um problema que hoje, e ele vai crescer muito mais, porque as famílias, elas não sentam mais para fazer uma refeição juntas. É real. O iFood tá muito fácil. Então, como é que eu vou cobrar do meu filho que ele faça algo se eu não estou nem junto com ele na hora das refeições? Eu sou a referência dele. E aí a gente está vivendo, a gente é fruto, né, Camila, de uma geração que já era da era do fast food. E assim, uma coisa que eu fiquei mexida quando eu vi foi uma mãe colocando Coca-Cola na mamadeira de uma criancinha.
sei lá, a criança devia ter uns 2 aninhos. Então eu fico imaginando, né, como que será para essa criança, porque a Coca-Cola, ela traz mesmo aquela coisa da, sei lá, da felicidade, aquela coisa toda. E aí a criança cresce com aquilo como se fosse uma coisa boa. Como se fosse um hábito. Um hábito que... E é muito engraçado porque as crianças, elas não sabem o sabor de alimento nenhum. Por isso que a gente fala introdução alimentar. E tem coisas que a criança vai gostar e tem coisas que não. Então, chocolate. Tem gente que dá chocolate, bolacha, salgadinho para as crianças quando elas são muito pequenas. Ai, mas ela quer. Não, ela não quer, ela tá olhando porque você tá fazendo. Então, a partir do momento que você está fazendo isso, ela vai imitar. Então, se você está comendo, ela quer comer também. Ela nem sabe o gosto que tem isso. Olha, gente, que coisa interessante, né? Tá prestando atenção, né? Tá anotando tudo aí. Para quem está chegando agora, eu estou com a Camila Bardella, ela é nutricionista e ela faz um trabalho muito interessante ao unir a nutrição e a consciência. Ô Camila, a gente você tem uma mentoria chamada Nutrir. Isso. Como que funciona essa mentoria? Qual que é a maior queixa que as pessoas que chegam até você têm? A maior queixa das pessoas é o emagrecimento, realmente. Mas desde a primeira sessão da mentoria, nós conversamos e as pessoas entendem que elas têm bloqueios e que elas seguem padrões que elas nem imaginam. Porque muita coisa da alimentação, do emagrecimento, ele vem de honrar um sistema. De honrar pai e mãe, de honrar vovó, tios. Se eu venho de uma família obesa, eu vou honrar essa família estando acima do peso. A questão das lealdades entre gerações, né? Isso. E aí, se eu, por exemplo, eu não consigo falar não para as pessoas, eu carrego esse peso, mas esse peso ele não é só emocional, esse peso vai ser físico também. Existe essa coisa de comer com os olhos, quando eu tô nervosa, às vezes eu deixo de comer, ou quando eu tô ansiosa eu como muito. Existe. Isso acho que é uma das principais queixas, assim. A pessoa come e ela não sabe porque ela tá comendo. E acaba se tornando uma válvula de escape, assim como cigarro, assim como bebida, assim como o chocolate. Porque, não estou falando que o chocolate não pode comer, mas por que eu vou comer uma barra de chocolate? Eu posso comer só um pedacinho. Só que se eu não tenho consciência, autoconhecimento e autocontrole, eu vou comer a barra toda. Eu tenho um exemplo muito real, assim, que aconteceu comigo mesmo. Na pandemia. Na pandemia, meu irmão adoeceu, ele teve um câncer de orofaringe e ele não estava podendo comer. Enfim, o câncer fez com que ele só tomasse soro, aquela coisa toda. E eu lembro que, na época, eu pensei assim, eu vou comer por ele. E assim, fui inconsciente, óbvio, não foi uma coisa consciente. Assim, mas eu lembro que eu comecei a comer por ele e por mim. E aí, aquilo foi acontecendo, e assim, o que ele não podia comer, eu comia. E aí, eu cheguei num momento, assim, né, da pandemia, e ele na cama, e aí eu me peguei justamente nesse momento, nesse lugar que você está falando, de como às vezes a gente come emocionalmente e não tem consciência do porquê, e a gente precisa às vezes de conversar com alguém, com um especialista, ou fazer um exame de autoconsciência para entender o que está acontecendo. Às vezes sozinha é muito difícil sair desse lugar, né, Camila? É muito difícil, porque quando você está dentro da situação, você não tem o olhar do todo. Você tem, quando eu olho para a xícara, eu vejo só a xícara, da onde eu estou. Se tem alguém ao meu lado ou atrás de mim, ele vai ver o todo. Ele vai ver em torno. E aí você consegue identificar padrões. E as companhias também influenciam muito, né?
companhias, o ambiente, a gente chama de epigenética, né? Nós conseguimos mudar o nosso DNA conforme o ambiente que nós estamos. Interessante. Então, essa questão de, minha família inteira é diabética, eu vou ser diabética porque é genético isso. Não. Se eu tiver consciência, eu não vou ser diabética. Eu vou honrar minha família, mas peraí, isso é de vocês, não é meu. Eu vou mudar a minha alimentação e os meus hábitos para que eu não desenvolva isso. Eu tenho uma predisposição, ok, eu tenho, mas não é por isso que eu vou ser. Então, a dica é se cercar de pessoas que têm o mesmo pensamento, né? De cuidar da saúde. Às vezes nem sempre é fácil também, né? E uma coisa que é muito interessante, as pessoas, elas têm muito medo do julgamento. Sim. Elas não se sentem acolhidas quando elas vão falar que elas estão comendo algo. Um dos passos da mentoria é fazer um diário alimentar. É o diário alimentar por 7 dias, tudo que você come e qual é a emoção. E aí eu sempre falo para as mulheres, sem medo do julgamento. Você está aqui para ser acolhida, para que a gente consiga entender o que está acontecendo e para aí sim conseguir curar isso. Porque é uma cura. Trazer para consciência, né? Por que eu tô comendo isso? Uma delas me mandou ontem, ela disse, meu Deus, eu tô fazendo aqui, mas que vergonha. Eu disse, não tenha vergonha, é o teu processo. Mas se ela estiver sozinha, ela vai comer, ela vai ter vergonha e vai comer porque ela está com vergonha. E vira uma bola. E você tá falando aí da sua mentoria, né, Camila? O que eu tô entendendo é assim, não é restringir tudo, mas também não é comer tudo. É aquela coisa, tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Exatamente, exatamente, é isso mesmo. Porque nós não podemos fechar os olhos e falar, vamos comer isso aqui a partir de hoje, só isso aqui. Não dá. E qual é o teu objetivo? O teu objetivo é competir em um campeonato de fisiculturismo? Então ok, a tua alimentação vai ser extremamente restrita porque você tem um objetivo que ele exige muito de você. Não, Camila, meu objetivo é emagrecer. É perder uns quilinhos, é me sentir bem comigo mesma. Então ok, você tem uma vida social. Você vai em um jantar, você vai em um aniversário, você não vai lá e você não vai comer nada. Então, qual é o objetivo? É trazer toda essa consciência, trazer informação sobre os alimentos, sobre o porquê a pessoa come o que come e montar junto com ela um planejamento. Você tem alguma dica prática para quem se vê nessa posição, já entendeu que tem fome emocional? Você tem alguma dica prática para isso? Fala comigo e entra pra mentoria. Mentoria Nutrir. Nutrir. Uma dica muito boa antes de você comer, é você anotar qual é o sentimento que você tem e por que você está comendo aquilo. Isso é um processo lento. Não é... Eu não posso chegar aqui e falar, gente, de hoje para amanhã vocês vão ficar 100%. Não. E é um processo lento e eu passei por esse processo. Por isso eu sei que funciona. Você passou? Passei por esse processo e quando eu entendi, peraí, eu posso, porque tem muito aquela questão também, nossa, nutricionista não pode nada, nutricionista... Não, gente, peraí, calma, eu sou um ser humano, eu saio, eu tenho vontade de comer isso, um doce, eu vou comer um doce. E a partir do momento que eu parei de me culpar por ter comido um doce, nossa, assim... O emagrecimento, ele veio... Assim, eu nunca fui de sobrepeso, né? Mas a gente sempre tem aquela gordurinha que a gente quer eliminar. E quando eu parei de me culpar por isso, que é o quê? É a mente. É a mente. Quando a gente come com culpa, a gente vai engordar. É o corpo, a mente e o espírito, né? Tudo tem que estar nutrido. E equilibrado. Ô Camila, a gente vai entrar num tema agora que é até um tema polêmico, mas é um tema que traz muita curiosidade para as pessoas, né? A gente está no momento aqui que a mídia, né, as redes, a gente
tudo tem que estar perfeito, né? A gente está vivendo aí uma ditadura da beleza. A gente entra nas redes, os influenciadores, todos com aquele corpo esculpido, quando não é esculpido de exercício, é esculpido de filtro. Como que a gente consegue ter a mente sã para identificar, né, lidar com essa pressão dos corpos perfeitos? Você, que é uma nutricionista que trabalha com os sistemas, você não traz só aquela coisa da alimentação, do corpo, você, né, entende no todo. Como a gente lida com essa pressão? Me conta. Autoconhecimento. Essa é a palavra-chave, autoconhecimento. A gente tem que entender que a vida que as pessoas postam na internet, na maioria das vezes não é a vida que elas vivem. É como você falou, filtro. Quando não é esculpido pela cirurgia plástica, procedimento estético. E assim, a rotina daquela pessoa é muito diferente da minha. As condições financeiras dessa pessoa são diferentes das minhas. O trabalho dessa pessoa é diferente do meu. Ela vive para isso. Exatamente. Eu trabalho, tem muitas pessoas, é marido, é filho, é trabalho. Como é que você quer ter a vida dessa pessoa? A vida é dela. Então, a gente tem que entender qual é o nosso momento da vida também e qual é o tempo que eu tenho para isso e, principalmente, qual é a disposição que eu tenho para chegar nisso. Porque as pessoas olham e acham que é fácil, e não é fácil. Muita gente deixa de fazer coisas porque é pouco tempo, não vai surtir resultado. Às vezes tem 10 minutos para dar uma caminhada, não vou fazer porque 10 minutos por dia é melhor do que ficar sentado no sofá, né? Exato, e aí a gente fala dos pequenos passos, as pequenas mudanças. Mas só 10 minutos. Você prefere ficar rolando a tela do celular 10 minutos ou fazer uma atividade física, que hoje é 10. Mas a partir do momento que você criar isso como hábito, você vai achar um tempo para fazer 15, vai achar um tempo para fazer 20. Porque a atividade física, ela vai muito além da estética. A atividade física hoje, ela é um dos principais aliados contra doenças do sistema nervoso, né? Contra doenças também como depressão, ansiedade. E sem contar a saúde física. Eu acho que tudo influencia, né? É um conjunto. É um conjunto de coisas. E as dietas milagrosas? Hoje todo mundo tem alguma coisa. Faz a dieta. Nem sei o nome de tanta dieta que tem hoje na internet, que você fala que a dieta só do líquido, ou a dieta, sei lá, tem tanta dieta hoje, Camila. Como se blindar, né, dos oportunistas de plantão? O problema não são nem os oportunistas de plantão, são as pessoas que querem o resultado rápido. Se tem alguém oferecendo, é porque tem alguém comprando. E o que acontece? Ela vai comprar, ela vai fazer e ela vai se frustrar. E ela vai para a próxima. Porque ela não entendeu ainda que o processo é mental. Ela não entendeu que são os pequenos passos, são uns 10 minutinhos por dia. É um copo de água a mais por dia. Eu tenho ouvido, né, alguns especialistas falando sobre o papel da água, não só no organismo, mas também para a mente. Que muitas pessoas acham que estão com fome, quando na verdade estão com sede. E aí, uma das dicas que eu tenho ouvido é essa: tome água, né? E aí tem sempre aquele momento ali mais emocional que a pessoa quer comer alguma coisa. Tome uma água, porque aí você dá uma enganada. Isso existe mesmo? Existe. Ou é mito? Não existe, porque às vezes é ansiedade, né? Quando a gente fala do comer por ansiedade, é muito isso. Vai e toma uma água primeiro. Toma uma água, dá uma volta. Foi final do ano passado, novembro, eu tava num período ansiosa e eu tava assim, peraí, eu tô com vontade de comer. Não, peraí, Camila, respira. E eu tomava uma água, andava pela casa mesmo, pensava, não é fome, é ansiedade. Sentava e continuava a trabalhar. Sim, eu percebo às vezes em mim.
tô com fome, como alguma coisa, e aí a mente parece que diz assim, come mais. E aí, eu já fiz esse teste. Uhum. Aí eu espero um pouco e falo assim, vou ver se é fome mesmo ou é só uma vontade de comer. E aí, às vezes, eu paro, não como nada, tomo uma água ou tomo um chazinho. E aí, a fome passa. Milagrosamente a fome passa. Milagrosamente passa. Então, assim, não é a fome. Não. É aquele momento em que o cérebro ainda não entendeu que você comeu. Uhum. Tem isso. E é o comer devagar também. As pessoas, elas estão muito ansiosas, então elas vão comer muito rápido, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. E leva um tempo até a informação chegar no cérebro, voltar e dizer, estou saciada. Então, quanto mais rápido nós comemos, mais nós vamos comer. A questão visual também do prato, né? Se a pessoa é acostumada a comer muito, geralmente são pessoas que elas precisam ver o prato cheio. E isso tem vem de alguma coisa da infância. Ou passar fome, ou necessidade, ou comer para agradar. Sempre tem alguma coisa. Aí o que a gente faz com as pessoas que têm que ver o prato cheio? Prato menor. Porque não é a quantidade de comida, é o visual para ela. Olha que interessante o que você está trazendo. Eu lembro, quando eu era criança, que a minha mãe falava que eu não comia, né? E ela tinha que ficar correndo atrás de mim. Você sabe uma das memórias que eu tenho? É assim, um prato muito cheio. Eu olhando para aquele prato e falando assim, eu nunca vou conseguir comer tanta comida. Eu acho que até um alerta para os pais, né? Que assim, às vezes a criança, você tem que saber lidar ali com aquele prato daquela criança e colocar pequenas porções muitas vezes. Eu lembro daquele prato cheio e eu falava assim, não vou conseguir comer nunca aquilo ali. E os pais falando, você tem que comer tudo, se você não comer tudo, você não sai da mesa, se você não comer tudo, você não vai brincar, você não vai assistir TV. E isso vai gerando traumas. Porque o que acontece? Eu tenho que comer para conseguir o que eu quero aqui. Exatamente. Olha que analogia espetacular. E isso é muito inconsciente e cada pessoa tem uma saciedade diferente. Quando a gente fala de crianças, a gente não pode obrigar elas. E outra, eu não posso obrigar a criança a fazer se eu não faço. Então tem isso também que a gente já comentou. Mas o obrigar a criança a limpar o prato, isso, quando ela crescer, vai gerar ela vai ter algum transtorno alimentar por conta disso. Olha só, gente. E a gente, nós estamos até agora se encaminhando para o finalzinho. Não, mas ainda tem muita coisa. Mas a gente está se encaminhando. E a pergunta que não quer calar. Ozempic. Vamos entrar nesse tema. Mounjaro. Mounjaro, é isso? Isso. Mounjaro, Ozempic, todos esses milagres, né? Em forma de medicamento que as pessoas recorrem por uma solução rápida de emagrecimento, que inclusive são caros, né? Caríssimos. Como que você enxerga o uso desses remédios para controle de peso ou para emagrecimento? Eu considero isso um erro, um desespero. As pessoas que fazem isso, elas estão desesperadas. Mounjaro, Ozempic e outras medicações dessa linha, elas são para pessoas que têm diabetes. Elas não vieram com o intuito do emagrecimento. Porque o emagrecimento não está no não comer, o emagrecimento está na mente. O que acontece? O nosso corpo ele é preguiçoso. O nosso organismo ele é muito preguiçoso. Ele não foi feito para gastar energia. A partir do momento que eu coloco uma medicação dentro do meu corpo, que eu não preciso disso, o meu corpo vai dizer, eu estou de boa, não vou mais produzir isso aqui, porque eu estou recebendo. Quando a pessoa parar de tomar, né, de injetar, enfim, a medicação, vai ter um distúrbio metabólico. E estudos já estão mostrando isso. Por quê? Porque o meu corpo não vai mais produzir. Ele vai levar um tempo para voltar a produzir essa substância. Então, a pessoa vai voltar a engordar.
e ela vai voltar a engordar, porque ela não emagreceu na mente, ela não tratou o que ela precisava tratar relacionado à alimentação. E aí, o problema depois vai ser muito maior, que é o efeito rebote, que é o efeito sanfona, que a pessoa vai emagrecer, ela vai. Por quê? Porque ela não vai sentir fome. Uhum. Mas quando ela parar de usar o remédio, a fome dela vai voltar. Ô, Camila, uma pergunta que me ocorreu agora sobre o jejum intermitente, Uhum. né? O que você tem a dizer para nós sobre essa prática? Ela funciona? Ela é saudável? Conta um pouquinho do seu ponto de vista sobre isso. Então, eu não trabalho muito com tipos de dieta. Eu trabalho mais com a reeducação em si. Mas o que acontece? O jejum intermitente, ele vai funcionar para algumas pessoas. Uhum. E para algumas pessoas, não. Ele não entra nessa parte, não é saudável. Ele é saudável, mas existem pessoas que funcionam muito bem com o jejum intermitente, tem pessoas que não. E esse é outro ponto muito importante. As pessoas têm que conhecer o corpo delas, têm que conhecer o funcionamento. Tem pessoas que elas precisam comer a cada 3 horas. Tem pessoas que conseguem fazer 3 refeições no dia. Tem pessoas que o jejum intermitente vai muito bem. Então, é o autoconhecimento, é o conhecer o meu corpo, conhecer como é que ele funciona. Mas também entra na questão, eu tenho que estar com a minha mente preparada para isso. Uhum. Senão também eu vou parar de fazer o jejum e vou... Acaba, como você falou, eu acho que a primeira lição é você se autoconhecer e você entender os mecanismos que te ligam à questão da fome ou da alimentação. Isso. E aí, voltando ao Mounjaro, o Ozempic, a gente entra na mesma linha da cirurgia bariátrica. Ai, perfeito. Por quê? Porque eu não mudei a minha mente. Eu só tô comendo menos, ou porque o remédio tirou minha fome, ou porque o meu estômago tá menor. Uhum. Aí as pessoas estão buscando algo fora, estão buscando algo agressivo, quando, se elas olhar para elas, realmente elas ter a consciência, eu quero mudar, elas vão conseguir. Só que elas acham que o processo de emagrecimento ele é difícil, que ele demora muito tempo, e que, eu vou na nutricionista, ela vai me dar uma dieta. E isso não funciona. São processos. Processos. E todo processo é lento. Não é incomum a gente ver pessoas que fizeram bariátrica e que engordam novamente, ou pessoas que fizeram cirurgia bariátrica e que depois acabam desenvolvendo outros distúrbios. Sim. Por conta disso, né, Camila? Olha, gente, que interessante esse programa, né? Dá vontade de ficar aqui conversando com a Camila um montão, porque tem muitos assuntos que estão em alta, porque as pessoas estão buscando, às vezes, corpos que não existem, assim, estão buscando a perfeição. E é biotipo também. Eu não posso, no meu biotipo, querer ter o corpo de outra pessoa. Exatamente. Eu tenho que entender o que o meu corpo, o que fica bem pra mim no meu biotipo corporal. E não, eu não posso querer o corpo da outra pessoa. É porque, como a gente falou, a outra pessoa tem outra rotina, tem outra estrutura. E aí eu conheço muita gente que... Ai, Camila, eu quero ter o corpo daquela pessoa. Sim. Uma estrutura grande que quer ter o corpo de uma modelo. Gente, não vai. Não adianta. E aí a pessoa se frustra porque ela nunca vai conseguir isso. Então, o se aceitar e se amar com o biotipo que você tem e buscando sempre a saúde. Exato. Camila, a gente agora sim está chegando para os momentos finais, mas a gente tem aqui um quadro chamado Habla Empreendedora, perguntas rápidas que exigem respostas rápidas. Preparada? Preparadíssima. Opa! Por que o jeito tradicional de fazer dieta não funciona mais? Ele não funciona porque as pessoas, elas não têm que parar de comer. Elas têm que aprender a comer e não comer as emoções delas. Ótimo. Qual é a maior mentira? Olha isso, gente. Qual a maior mentira que a indústria da dieta quer que a gente acredite? Maior mentira? Emagrecimento rápido. O emagrecimento rápido, ele não é duradouro.
Milagre não existe, gente. Milagre na alimentação, no emagrecimento não existe. Emoção e comida. Qual é a conexão que todo mundo precisa entender? A gente come nossas emoções. Sempre. Sempre vamos comer nossas emoções. Fechar a boca e fazer cardio resolve o problema? Não. Gente, desculpa. Eu tô acabando com a alegria de vocês. Mas não funciona. Não é só isso que vai trazer resultado. Qual o pequeno passo de hoje para quem está cansada de dietas e quer mudar de verdade? Eu ia falar, me sigam. Mas o primeiro passo é olhar realmente para as emoções. O que a gente está comendo? Né? Por que eu tô comendo? E pequenas mudanças, que é o que a gente falou da água. Aí eu não consigo tomar água. Toma 1 copo hoje, amanhã toma 1,5 e assim vai aumentando. Você não precisa de um dia para o outro fazer algo. Eu não como fruta. Come uma fruta hoje. Meia fruta hoje, meia amanhã. Diminui um pedacinho do chocolate hoje, vai diminuindo aos poucos. São pequenas mudanças. É interessante esse negócio da água, porque depois que eu criei o hábito, comecei a tomar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, dando as bicadinhas. Hoje o corpo, ele necessita de água. Então, tenho que estar o tempo todo ali com a minha garrafinha, hidratando o meu corpo, porque o corpo, ele pede. E aí, porque várias vezes o exemplo da água, porque a água é para todo mundo. Agora, tem pessoas que cada um vai ter uma necessidade diferente, né? Ai, Camila, eu preciso tirar o chocolate, aí eu preciso acrescentar frutas, verduras, então Mas o exemplo da água, ele é universal para todo mundo. Contar calorias, bom hábito ou armadilha? Depende. Essa é uma resposta que não tem como ela ser rápida. Depende muito. Depende muito em que momento você está. Contar calorias é muito, muito bom para quem já entendeu o processo e realmente está em uma dieta, mas quem contou a caloria para você foi o nutricionista. Agora, do nada eu vou fazer uma dieta e vou contar calorias? Não. Por quê? Vou começar a minha manhã comendo um bolo. Aí depois do almoço eu vou comer um chocolate. Chegou na metade da tarde, já comi todas as calorias que eu precisava. E calorias vazias. Vazias. E eu vou me frustrar com isso. Eu vou me culpar por isso. E essa culpa vai fazer com o quê? Com que eu coma mais. Ou vai fazer com que eu coma menos e mesmo assim eu continuo engordando. Rapidinho, Camila. A questão que está me chamando muita atenção é o whey protein. Agora, todo mundo quer consumir whey protein. Todo mundo quer barra de proteína. Isso é bom? É ruim? Para emagrecimento é uma coisa boa? Não é? É boa. Gente, há muito tempo tinha muito julgamento sobre o whey protein. Mas o whey protein é um alimento muito bom. O que é o whey protein, afinal? É a proteína do soro do leite. Ponto. Claro, quem tem intolerância vai ter que ir para um whey protein hidrolisado. Mas ele é muito bom porque a maioria das pessoas não consegue atingir a quantidade de proteína suficiente. E para o emagrecimento ele é muito bom. Ótimo. Olha aí, resposta curta, rápida e legal. A gente está agora no finalzinho. Eu quero que você aproveite para deixar suas redes sociais, a sua mensagem final para a nossa audiência. A sua câmera é essa. Então, minhas redes sociais é Camila Sbardella. Bem simples. Com 2 L's? 2 L's. Camila normal, básico, não, sem enfeites. Quando a gente fala de alimentação, a gente não fala somente de cuidar do corpo. A gente está falando de alimentar também a nossa alma e as nossas emoções. Então, nós precisamos ter um equilíbrio. E esse equilíbrio, ele vem do autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer, saber por que estamos comendo o que estamos comendo e da onde vem as nossas emoções, da onde vêm os nossos bloqueios, os nossos traumas e o que nós estamos honrando. Que às vezes nós estamos honrando coisas que não são nossas.
Nós estamos carregando pesos que não são nossos. Então, a gente carrega isso e isso vai refletir no nosso corpo, na nossa saúde, na nossa alimentação. Então, o autoconhecimento, eu sei que muita gente fala há muito tempo, porque é autoconhecimento. E é real, nós precisamos nos conhecer para depois buscar algo. Para buscar algo que nos faça bem. E quando a gente fala de emagrecimento, eu não tenho que querer emagrecer porque eu não gosto do meu corpo. Eu tenho que emagrecer porque eu gosto do meu corpo. Porque eu gosto de mim e porque eu quero me cuidar. E o processo, ele é lento. Não é em 1 mês. Mas em 6 meses, você fazendo pequenas mudanças, você consegue. E eu estou aqui para ajudar. Camila Esbardella, segue lá nas redes. Esse episódio, você sabe, estará no YouTube. Todos os episódios do Habla Empreendedora estão no YouTube. E em julho, a Camila estará conosco no Habla Empreendedora na Rede TV Paraná, porque você sabe, agora todas as terças às 20h30 e domingos ao meio-dia, você tem um encontro marcado com o melhor do empreendedorismo feminino no Habla Empreendedora na Rede TV Paraná. E por aqui eu encerro dizendo: quem é que duvida do poder de uma mulher com um microfone e um propósito, hein, gente? Até o próximo episódio. Tchau!